possa nos mostrar, nos revelar um pouquinho mais o porquê da paixão de São Pedro Julião pela Eucaristia. É o que nós queremos, ter a mesma paixão. Revelai-nos pelo Espírito Santo, Senhor, algo mais deste mistério que é a nossa fé, que é a nossa vocação, que é a nossa vida fraterna. A comunidade é um mistério. Que a Nossa Senhora do Cenáculo da Eucaristia nos acompanhe como boa mãe nesta tarde, neste momento, neste encontro, para que possamos nos encontrar com algo do mistério que é seu Filho, o nosso Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora, neste momento e sempre. Amém. Então tá. Então vamos lá, com a graça e a força do Espírito Santo. Vamos tentar compreender um pouco mais por que São Pedro Julião tinha esta paixão. Porque a plenitude do nosso fundador é a Eucaristia. Porque a sua vida, poderíamos dizer, é uma vida eucarística. Sem dúvida, nos perguntamos isso porque nós, sacramentinos e margianos, queremos também ter essa paixão. Mas para ter essa paixão, certamente temos que compreender um pouco a mais esse mistério que tanto amou São Pedro Julião Aymar, que deu sentido à sua vida. Tentamos descobrir, conhecer um pouquinho, à luz do Espírito Santo, o mistério da nossa vocação, o mistério da espiritualidade eucarística. Então, podemos iniciar, caros irmãos leigos e leigas, ouvindo um pouquinho ao fundador, a São Pedro Julião. Pequenas frases por ele escritas ou ditas. São Pedro Julião disse: com a Santa Eucaristia, o paraíso. Com a Santa Eucaristia, o paraíso. Todos nós temos na mente uma ideia, um conceito do que é o paraíso, a plenitude, a paz, a felicidade, a harmonia. Pois bem, para São Pedro Julião, amar a Eucaristia, participar da Eucaristia, adorar a Eucaristia, é estar no paraíso. Podemos perceber a importância que dá ele à Santa Eucaristia. Depois ele fala: sem a Eucaristia, o inferno.
também temos uma ideia desse afastamento, dessa separação da maravilha que Deus é. Nos separar do amor, se nos separarmos do amor, caímos no abismo, no desespero, caímos na morte, caímos no inferno. Só pensando, tentando se colocar no coração e na mente de São Pedro Julião, através destas palavras, já podemos compreender a grandeza que é para ele a Eucaristia. Ganhamos o céu, o paraíso. Também falou São Pedro Julião, com a Santa Eucaristia, a vida se torna amável. A sua vida e a nossa se torna amável. Nossa vida é para ser amada quando temos a Eucaristia. E isso que nós temos que refletir. Nós temos a Eucaristia, nos tornamos pessoas a serem amadas, como ele, como nós amamos o fundador. Nós nos tornamos, quando entramos na dinâmica do mistério da Eucaristia, os outros podem nos amar e nos reconhecer, como reconhecemos nele, em verdadeiros irmãos e irmãs que formamos comunidades, que temos no centro da nossa vida a Eucaristia. Sem a Eucaristia, fala São Pedro Julião, a vida é insuportável. Insuportável. Eu acho que nós podemos dar testemunho de quanto a nossa vida se torna desse jeito quando não nos estamos alimentando da Eucaristia. São grandes palavras que dá para grandes reflexões, porque temos que tentar entrar no coração de São Pedro Julião. Só assim podemos nós amar a Eucaristia. Outra frase de nosso santo: a Eucaristia é o centro do amor. Nós só podemos sermos felizes se nos sentimos amados. E se podemos amar, e a Eucaristia é o centro do amor. São Pedro Julião aqui acrescenta: quando Jesus disse, permaneçam no meu amor, estava se referindo a permaneçam na Eucaristia. A Eucaristia é Jesus. A Eucaristia é Jesus ressuscitado. Portanto, a Eucaristia é a presença divina do Senhor da glória, Jesus ressuscitado, o nosso ser divino. E, portanto, se ele é o Senhor presente na Eucaristia, ele é o amor. Jesus falou, permaneçam em mim. Frases que tocaram no coração de São Pedro Julião.
Jesus está aí. Jesus é Deus. Jesus é o amor. Me convida a permanecer nele. Desse jeito, ele vai permanecer em cada um de nós. Então, caros irmãos e irmãs, São Pedro Julião dizia: São Paulo, a quem ele amava tanto, né? Muitas vezes nos seus escritos, nas suas cartas, São Pedro Julião coloca a São Paulo, ou a São Paulo, como um exemplo. Também pelos seus escritos, ele amava São Paulo. São Paulo falou uma vez: para mim, a vida é Cristo. Isso em Filipenses 6:56. São Paulo tem essa afirmação: para mim, a vida é Cristo. São Pedro Julião tinha essa aspiração, ser como Paulo, ter na sua vida Cristo. Lembramos disso, né? Depois nos Gálatas. Já não sou eu, como falou Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Para nós também é isso. Para nós o desafio é isso, descobrir Jesus Cristo, o Senhor, traz os véus do sacramento. É Cristo, o amor que se nos oferece para fazer comunhão conosco. Por isso que São Pedro Julião queria colocar no centro da sua vida, colocou no centro da sua vida a Eucaristia. Mas a Eucaristia é Cristo ressuscitado. A Eucaristia é Deus. A Eucaristia é Deus que vem ao nosso encontro. É a divindade. É o Espírito Santo que vem ao nosso encontro para fazer comunhão com Ele. Para fazer uma comunhão de nós, que somos humanos, pecadores, com Deus, com Cristo, o Senhor, que também é humano, mas Ele é divino. Entramos na glória divina quando celebramos a Eucaristia, quando adoramos a Eucaristia. Eu acho, humildemente, que é o que São Pedro Julião viveu em plenitude. É Deus. Quando somos convidados pelo Espírito Santo, verdade, todos nós temos essa experiência maravilhosa, a celebrarmos a Eucaristia ou adorar a Eucaristia, o Espírito Santo nos está convocando a nos encontrar com Cristo ressuscitado e com o Senhor, com toda a sua vida. Como São Pedro Julião falou tantas vezes, desde a encarnação até a ressurreição e até a doação do Espírito Santo, passando pela morte e ressurreição. Com ele nos encontramos, com a sua vida encarnada no seio de Maria, até quando ele, por amor, derrama o Espírito Santo. Para que, através da Eucaristia e do batismo e da Eucaristia, nós possamos acolher o Espírito do ressuscitado.
O Espírito é tudo. O Espírito nos atrai à igreja, ao batismo, nos atrai à comunhão para nos alimentar com Cristo. E Cristo, quando comungamos, nos doa seu Espírito Santo. É maravilha. Quando somos convocados a celebrarmos, que é a palavra que eu mais adoro, estamos convocados a fazer comunhão. Comunhão, comum, união com Deus, com o Senhor. É a palavra que mais me faz amar a Eucaristia, porque é o lugar onde eu tenho a certeza que pelo ministério da igreja, maravilhosamente doado pelo Senhor, eu aí, nesse encontro, faço comunhão com Deus. Minha pobre humanidade pecadora e fraca e frágil se une, faz comunhão com o amor, com a fonte de vida, que é o Senhor. Então, estamos chamados a fazer comunhão com Ele. E o Senhor, quando nos entregamos, nos doamos, quando nós também nos fazemos presente nessa celebração, nessa adoração, Ele nos envolve com sua vida de ressuscitado. Por isso que nós também ressuscitamos na Eucaristia bem celebrada, na Eucaristia bem adorada, na Eucaristia a cada dia mais, um pouquinho mais compreendida. Nós podemos mergulhar na vida do ressuscitado, que passou pela morte, que nós às vezes estamos experimentando quando vamos celebrar situações de morte, como a pandemia. Hoje celebramos a Eucaristia, todos marcados com esse sinal de morte, mas quem celebra na verdade, quem celebra com conhecimento do que está fazendo, essa morte é transformada em vida. É o que o Senhor nos garante a todos. Por isso a beleza, e por isso amou tanto São Pedro Julião, essa presença do Cristo na Eucaristia, na presença do ressuscitado, que passando pela morte, pela dor, ganha nova vida pela sua doação, a vida do ressuscitado. Tudo isso nós podemos viver quando celebramos, quando participamos desse sacramento maravilhoso que Jesus instituiu só por amor, para, através da história e até o fim do tempo, ele poder participar conosco da sua vida, na plenitude do seu ser. Jesus, na Eucaristia, está com corpo e alma, como nós sabemos, mas é um corpo ressuscitado, não é? É um corpo glorioso. E a plenitude desse ser glorioso, mas que é humano, como nós, se nos doa. E nos envolve pela graça do Espírito Santo a todos nós que somos conscientes dessa maravilha, que é entrar nessa comunhão com o divino, com o transcendente, com aquilo que está atrás dos sinais do sacramento. Nos encontramos com o amor de Deus. É maravilhoso. Então, podemos
buscar ajuda para compreender um pouquinho mais da intenção. Aqui estou indo a sair um pouquinho de São Pedro. Eu acho que São Pedro Julião sabia muito melhor do que todos nós onde na palavra de Deus ele podia sustentar esta maravilha que Jesus lhe oferecia a ele e a todos nós na Eucaristia. É coisa de que conheçamos um pouquinho mais Jesus, né? E a sua palavra. Muitas coisas vão aparecendo, mas não posso me deter pela hora, nem pelo tempo que temos. Porque a palavra é inseparável. Jesus me fala, por isso a Eucaristia, a liturgia, digamos, prevê a leitura do Evangelho, pelo menos. Porque aquele Jesus que vai se entregar a mim, me fala. E aí eu posso compreender o mistério a cada dia um pouco a mais. Então eu vou tomar uma parte do Evangelho de São Marcos. Amo o Evangelho de São Marcos, não só porque é mais curto, não. É porque foi o primeiro escrito, é que aquele que está mais perto de Jesus. Dá para entender. Então, no capítulo 8 de São Marcos, temos o quê? Para nós, o segundo relato da multiplicação dos pães, verdade? Ok, no capítulo 6, temos a primeira. Mas a primeira multiplicação, segundo Marcos, foi feita para os judeus, não é? Eram judeus todos. Aqui, no capítulo 8, aqueles que vão se alimentar estão vindo de longe, como nós, de longe. É para os pagãos. Por isso que São Marcos coloca duas vezes este relato, este milagre. Duas vezes, no capítulo 6 e no capítulo 8. Vamos ouvir o capítulo 8. Naqueles dias, novamente, uma grande multidão se ajuntou e não tinha o que comer. Por isso ele chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem o que comer. Se os mandar em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam: como poderia alguém aqui num deserto saciar com o pão a tanta gente? Ele perguntou: quantos pães tendes? Responderam: 7. Mandou que a multidão sentasse pelo chão. E tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que eles os distribuíssem. E eles os distribuíram à multidão. Tinham ainda alguns peixinhos. Depois de os ter abençoado, mandou que os discípulos também os distribuíssem. Eles comeram e ficaram saciados. É a palavra do Senhor. Todos nós, imagino, nós temos um pano de fundo, verdade? Quando ouvimos a multiplicação dos pães.
temos a Eucaristia, não é verdade? Que nos lembra, imediatamente nos lembra. E é verdade, é mesmo. Poderíamos dizer que é um texto eucarístico. Então a gente vai descobrindo, né, uma multidão reunida ao redor de Jesus. O mesmo que acontece quando nós vamos à missa. É mais do que isso. É uma multidão faminta. Poderíamos dizer, por exemplo, atualizando para hoje a palavra, o mundo está faminto com esta pandemia, por exemplo. Está faminto não só da saúde e de se libertar do vírus. Tem outras fomes. Tem fome de justiça, fome de amor, fome de reconciliação. Tantas fomes. E Jesus, sem dúvida, tem a mesma atitude que aquele dia conosco. Compaixão. Compaixão por aqueles que estão famintos de saúde, de vida, de liberdade. Tantas fomes que apareceram em nós neste tempo. E Jesus, o que aconteceu aqui? Saciou a fome de todos. De todos. Saciou com a multiplicação deste pão. Distribuiu através da sua pequena comunidade de leigos daquele tempo, que eram os apóstolos, distribuiu o pão que alimentou e saciou a fome. Aqui eu vejo a vocação de vocês, a vocação dos leigos, das comunidades, não só, é claro, também a minha comunidade religiosa, também a igreja, também a comunidade que é a paróquia, todos nós somos enviados por Jesus para saciar a fome que o povo tem. Mas se ele nos sacia antes a nós, quando celebramos a Eucaristia, o verdadeiro pão nos é oferecido, se multiplicou para o mundo inteiro, para todos os católicos e para toda, não só a igreja, para cada comunidade que se alimenta desse pão, que é a multiplicação do amor de Deus. Portanto, é a multiplicação de Jesus. Jesus se oferece. É ele o pão verdadeiro. Nós vamos descobrir depois, quando ele vai instituir a Eucaristia. Aqui ainda não chegou, né? No capítulo 8. A multiplicação aqui, por isso que não podemos dizer que é plenamente um texto eucarístico. Tem como pano de fundo. Depois vamos descobrir, é ele o pão verdadeiro. E se complementamos com São João, o Evangelho, o capítulo 6, vamos descobrir, é ele o verdadeiro pão. Quando Jesus multiplica os pães, é ele se oferecendo, isso que sacia a fome. Não tem outra coisa que sacia a nossa fome que não seja Jesus Cristo. E para nós católicos, Jesus Cristo na Eucaristia, que nos é oferecida, o pão verdadeiro, o pão que desceu do céu. Ele nos sacia para que nós vamos lá fora a saciar as fomes dos nossos irmãos. E essa fome vai se saciar em primeiro lugar quando eu levo Jesus para ele. Já seja através da minha palavra, já seja através do meu agir, do meu comportamento, do meu amor, da minha partilha, da minha solidariedade, através de um sinal. Como Jesus se dá através de um sinal, eu posso dar Jesus através também de um sinal de amor. Aí eu acho que está o amor de São Pedro, Julián Eymar e nosso amor. Jesus quer saciar a nossa fome. Eu sempre tenho fome, a cada dia, diferente.
Também tenho a fome intensa de Deus. Também tem e nós todos, né? Nem sabemos, mas temos essa fome. O Criador colocou em nós essa fome, essa pegada sua em nós, que nos faz ter fome dele. Como saciar essa fome espiritual? Em primeiro lugar, na Eucaristia. Nos alimentando de Jesus, que é o verdadeiro pão. O pão descido do céu. Nós somos a multidão faminta ao redor de Jesus. A gente imagina imediatamente uma celebração eucarística. Multidão faminta, que precisa ser alimentada para saciar as fomes da alma, e não só da alma, porque não vai dar tempo, certamente hoje, mas quando nos saciamos de Cristo, é a nossa vida concreta que muda e que é transformada. Muitas outras fomes, assim seja, não da alma, sino materiais, do exterior, a nós serão saciadas. É aí o milagre, é aí a cura, eis aí a cura que Deus nos oferece através desse mistério que é Jesus, nos ofertando tudo que Ele é, para nos saciar. Interessante é naquela passagem do capítulo 8, verdade? Eu fecho os olhos, tento abrir os olhos, que a comunidade amada dos seus amigos, por isso não temos que ter, não devemos estar pensando, minha comunidade é imperfeita, sempre vai ser. Minha comunidade, olha os discípulos, eles se resistiram. Pero como é possível? Não é possível que nós possamos, com tão poucos panes, alimentar uma multidão. Né? Às vezes também nós resistimos ao maravilhoso dom que é a Eucaristia. Não é possível. É possível para quem crê e para quem ama. É possível que sejamos alimentados, e é possível que nós possamos alimentar a fome dos irmãos. Nós, sacramentinos, a partir da nossa vida comunitária, das nossas comunidades, nossa vida comunitária, estou pensando em comunidades de leigos, comunidades religiosas, estou pensando no serviço em Cristo, qualquer uma, adoradores reunidos em comunidade. Essa comunidade, quando celebra Jesus, essa comunidade se torna não só amada e alimentada e saciada, se torna enviada. Esse é o projeto Eucaristizai, que todos nós compartilhamos. Esse é o projeto. Se torna saciada de amor, se torna saciada de caridade, que não pode ficar fechada em si mesma. Vai sair para os outros. Em primeiro lugar, vai sair para a paróquia. Tem outras pessoas que não compreendem o que acontece, o milagre que é a Eucaristia, que só assistem, que só se preocupam pela liturgia, que tudo dê certo, mas esquecemos que tudo isso nos ajuda a entrar em comunhão com uma realidade que está sobre nós, sobre o ritual, sobre o que estamos experimentando. É Cristo, é Deus. É Ele se oferece. Os sinais, os ritos, nos ajudam a compreender uma realidade que está atrás de um véu. Nós agora estamos tirando o véu um pouquinho, estamos tentando tirar o véu, ver o que está atrás desse pedacinho de pão, que não é uma coisa. Atrás desse pedacinho de pão é Deus. Mas muito ficamos
só pensando que estou recebendo uma coisa. Não é uma coisa. Quando a gente celebra a Eucaristia, se encontra e comunga com uma pessoa divina. E quando me encontro com essa pessoa, ele me coloca seu Espírito Santo, mesmo que acontece no batizado. Me coloca seu Espírito Santo, mas não é só para mim, nem para a minha comunidade. Sim, a comunidade se torna a fonte, o recipiente, aquele que acolhe toda esta grandeza. Cria a comunidade, fortalece a comunidade, mas essa comunidade sai para fora. Vai a eucaristizar aos outros. Em primeiro lugar, olha, aqui temos um tesouro. Vou te explicar o que acontece. Vamos nos unir com Jesus? Então, nossa, vamos avançando. É a maravilha da Eucaristia, né? Tomara que dê para, não para entender, porque a Eucaristia sempre é um mistério, mas é algo maravilhoso. Aí eu peço a São Pedro Julião a cada dia, como gostaria de cada dia compreender mais este mistério. Não só para viver, sino para compartilhar. Como eu presido a Eucaristia muitas vezes, é uma experiência que vocês não têm. E não é porque seja o presidente, não, porque aqui na Eucaristia é o Espírito Santo que está agindo através de nós, que somos sinais, instrumentos, e através dos ritos, e através do pão e do vinho. O Espírito Santo é que vai fazer todo o milagre. Quando a gente preside, estou lá na frente de toda a assembleia, claro. Eu sofro quando eu vejo que a assembleia não entrou nessa dinâmica. Quando não está cheia do Espírito Santo, e que está tão séria, e está olhando o relógio e o celular, e está cuidando das crianças, e está, eu sinto muito, é uma realidade humana. Estou cantando, estou servindo, estou colocando gel nas mãos agora, né? Mas quando entra, e depois não volta, quando entra em comunhão com o Senhor, nunca vamos, em todas as missas conseguimos experimentar isto. É verdade, nem eu. Porque pode acontecer algo que me tire, que me afaste da concentração que merece o Senhor. Mas alguma vez, tenho que experimentar a presença divina. Alguma vez na minha história, tenho que me encontrar verdadeiramente na missa com Jesus. Sentir é mais do que sentir. É além dos sentidos. Não se pode explicar, mas alguma vez. Por isso que eu amo e creio que deveria sempre as comunidades celebrar a Eucaristia sozinha, para ter a possibilidade de vivenciar a Eucaristia de um jeito que me permita entrar em comunhão com Deus verdadeira, fora do que está mandado, fora dos ritos, não marcando o rito, marcando a presença, que não se consegue com uma assembleia de 1000 pessoas. Não se consegue, difícil. Por isso que nós, que somos chamados a vivenciar isto no profundo da nossa vida, temos que celebrarmos muitas vezes, sem provocar divisão, claro, nem elite. Os leigos celebram sozinhos, sim, que nós temos que nos alimentar. Também vou lá ao domingo
a celebrar com toda a paróquia, com toda a minha comunidade, onde eu estou vivenciando a minha vida cristã, certo? Mas eu pertenço a uma comunidade que deve celebrar de vez em quando a Eucaristia, para poder experimentar. Não ficar contente, assistir, cumprir com o preceito da igreja. Não. Para que eu possa experimentar a presença maravilhosa de Deus. E isso não se pode explicar. Talvez, para conseguirmos isto, conhecendo mais ou menos o que é essa realidade maravilhosa que acontece na Eucaristia, ou seja, é uma só, né? Uma só verdade. É Jesus Cristo. É Deus que se oferece, como sempre se tem oferecido, mas deixou este caminho, Jesus, o caminho do pão, o caminho do alimento, para nos alimentar, para saciar as nossas fomes. E ele está preso, é o sacramento da presença de Deus, da presença de Jesus ressuscitado. Por isso, minha atitude diante desse sacramento, qual deve ser? Ah, meu Deus, às vezes eu fico um pouco bravo nas missas. Porque, claro, coitado, se não tem uma catequese eucarística, se não tem uma formação como vocês e eu temos o privilégio de ter, não todos podem vivenciar, não todos se colocam nessa atitude necessária para ter a experiência da comunhão com Deus, da comunhão com Jesus Cristo ressuscitado. Por isso, aí onde está a nossa missão, minha e de vocês, educar, eucaristizar, né? Educar para celebrar, educar para que possamos todos ter esta atitude maravilhosa. Não é só para nós sacramentinos, não é. O Senhor quer saciar a fome de todos, não só nós. A nós nos chamou a esta maravilhosa vocação para que possamos educar aos outros, para que possam ter a atitude nesse momento da celebração, a atitude correta. E qual é a atitude correta? É uma atitude de fé, com tudo que isso implica. Fé, a nossa fé está certamente em Jesus Cristo. É Ele o centro da fé, é Ele o objeto da fé. Através dele, nós vamos e nos unimos com o Pai. Por ele, recebemos o Espírito Santo, que nos salva, que nos perdoa, que nos vivifica, que nos faz crescer, enfim, tudo de bom. Mas eu tenho que acolher isso. Tenho que ter uma atitude. E aí onde nós temos que compartilhar a nossa vocação, para que não só nós, os sacramentinos, porque a Eucaristia é um alimento da igreja, sem dúvida. Mas quantos conseguem fazer verdadeira comunhão com o Senhor? Quantos se sentem tocados, como falávamos antes? Quantos podem realmente abrir o coração e deixar entrar a graça? Quantos? Talvez eu tenha enganado. E seja muito mais. Tomara que assim seja. Então, para purificar a nossa atitude de fé, nosso ato de fé, primeiro,
quando eu vou à missa, vou me encontrar com alguém que me chamou, que me convocou e que vai me alimentar com sua vida. É isso. Isso é. Se eu penso isso quando estou indo para a missa, quando estou preparando a celebração, já a minha atitude vai ser modificada. Não vou me encontrar com um pedacinho de pão consagrado. Que esse pão seja consagrado e nos, como falar, nos dê a certeza que Jesus está aí. Não é com esse pedacinho de pão e essa bebida que eu vou fazer comunhão. É com aquilo que ela representa. É com Jesus. Porque aí temos um problema que nós temos que pensar muito, 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 que justamente aí está a diferença de um sacramentino eimardiano eucarístico com os nossos irmãos católicos que não têm a nossa graça. A Eucaristia não é uma coisa. Não é uma coisa. A Eucaristia é alguém. E esse alguém é Jesus ressuscitado. O alguém da Eucaristia é Jesus ressuscitado. E isso faz uma grande diferença na atitude de fé que eu coloco quando vou comungar, quando vou receber aquele sinal que me indica que aquele que está se unindo a mim e eu a ele é Jesus. É Jesus. Não é só um pedacinho de pão. É Jesus. É naquele pedacinho é que está a totalidade da divindade. Às vezes nós oferecemos acolhemos o pão da vida magicamente. Ah, vai me curar porque eu comunguei. Ah, claro, certamente que Jesus quer me curar, libertar do mal, da morte, da fome que eu tenha. Mas tenho que me unir com Ele, com essa presença que está além do véu do sacramento. Não sei se dá para entender. Que aí está o centro da nossa vocação. Está além. O sacramento é sacramento. Olha, é tão grande que nós não podemos compreender, sabe? Não podemos. Mas nesse momento, se lembram do início? É aí onde nós experimentamos o paraíso. Deus, o céu, entende? É além do véu do sacramento. Não é além do rito, além do padre, é claro, além da comunidade. Tudo fica invisível se eu tenho essa atitude de fé, que significa pelo menos saber com quem estou me unindo, com quem estou fazendo comunhão. Está atrás, temos que transcender. Então, quão importante, então, é preparar a Eucaristia, né? Quão importante é que a leitura seja ouvida? Quão importante é? É importantíssimo, porque vai nos ajudar a encontrar com esta realidade maravilhosa. Talvez a palavra que é certa para indicar essa atitude é transcender. Porque eu não posso ver a Jesus ressuscitado. Não posso. Ninguém pode.
muito menos, estou me referindo a ver com os olhos, com os sentidos. Não posso, com os sentidos, me encontrar com Deus, porque meus sentidos são humanos hoje, e são limitados. Não percebem a realidade do que Deus é, não é? Eu só tenho pelos olhos da fé. Mas essa fé me conduz a uma realidade que eu não posso compreender, só posso experimentar, que também não é a palavra certa. Tem um santo da Igreja Oriental, de uma das igrejas orientais, que fala que é um sentimento. Experimentar a Eucaristia, a presença é através de algo que a gente sente, não que experimenta, porque experimenta é tocar, é ver, é gostar, né? Não é isso. Além disso, é algo que a gente sente. É isso que é a experiência que devemos ter de vez em quando na nossa vida, que certamente já tivemos muitas vezes, e por isso estamos aqui falando destas coisas, tentando desvendar um pouquinho o mistério, para que possamos desvendar o mistério para outros. Não a fazer parte da comunidade, não, a fazer comunhão com Jesus, que é o único alimento que pode nos saciar. Vamos ouvir um pouquinho mais de São Pedro Julião Aymar, tentando esclarecer, talvez, ou nos iluminar o que estávamos falando, que é o núcleo do que a gente queria compartilhar com vocês esta tarde, nesta palestra. Chegar a esse clímax, a esse culmen do que a Eucaristia é. Não falamos de liturgia hoje, não falamos da palavra, falamos do essencial. Mas o essencial não é visível com os olhos. Não é visível, nem posso tocar. É a alma. É a alma. Poderíamos dizer, se podemos falar numa ideia, porque também não é uma ideia. Deus não é uma ideia. Jesus ressuscitado não é uma ideia, não é uma experiência. É uma comunhão de amor. É o céu, é o paraíso. Podemos. E não tem, não, seja quem nós sejamos. Sejamos os piores pecadores, sejamos não sei o quê. Podemos. Quando conhecemos com quem vamos nos encontrar. Através dos véus sacramentais e dos véus dos ritos. Vamos ouvir a São Pedro, eu quero ouvir também. Ano 1863, ele falou isto. Eu compreendo, no fim, que Deus ama melhor um ato do meu coração, sentimento, o dom da minha pessoa. Deus ama melhor que tudo aquilo que eu possa fazer por fora, exteriormente. Quando Deus me manifesta seu amor, não é num agir exterior. É quando eu faço um ato interior do coração, né?
Por isso, eu penso, a Eucaristia é uma união de corações, de espíritos. O espírito do ressuscitado e meu humilde espírito. Aí nasce tudo que a gente sabe da Eucaristia. Tudo que demais que podemos fazer, falar, pregar, não sei o quê. Beleza de uma celebração, mas se não acontece esse ato interior, como está falando São Pedro Julião, bom, seria uma bonita missa, né? Seria uma bonita louvação, um culto. Sim, mas nós temos que ir além. Podemos não ter nem música, nem nada, mas se temos isso, se temos a Eucaristia, o que mais desejar? E a Eucaristia é encontro interior com o Senhor. Aqui fala São Pedro Julião, olha, desculpa. Um ato interior, olha, é claro que eu já tinha lido, né? São Pedro Julião. Um ato interior lhe é mais glorioso e amável que tudo o apostolado do universo. Esse ato que provoca, que atrai a nós para vivermos na Eucaristia, essa graça de Deus, o Espírito Santo agindo no mundo, nos convocou a sermos católicos, em primeiro lugar. Nós somos os únicos que temos a Eucaristia, é claro, a Igreja Oriental, e os protestantes, do seu jeito, também têm. E todos têm sua riqueza, não é? Tudo bem. Porque, no fundo, o chamado, o desejo de Jesus Cristo é chegar a todos. Nós temos nossa riqueza, os outros têm sua riqueza, os outros têm sua riqueza. Todos chamados a quê? A fazer um ato interior. Se eu não faço em primeiro lugar esse ato interior, então, a minha missa pode ser um bonito espetáculo. Bonitão. Nossa, salva de palmas. Mas se nós nos encontramos, não tivemos essa graça, que é graça, né? De Deus, porque é sempre graça. Não tenho que me esforçar. Eu não tenho que fazer nada. É Deus se oferecendo, é um dom, é uma graça. A graça é gratuita, não depende do que eu faço. Só eu tenho que ter essa atitude. Para conseguir essa atitude, meus caros irmãos, estamos por isso aqui falando, né? E por isso eu tenho lido todo esse monte de livros e muita outra coisa, mas não é ler também, não é saber, não é conhecimento. Tudo nos pode ajudar, mas nós somos os privilegiados, nós os sacramentinos, sem dúvida. Sem dúvida. A Eucaristia vai ser vivenciada se nós cumprimos a nossa vocação e a nossa missão. Que todos possam chegar a ter essa maravilha, essa experiência, a fazer esse ato interior. Mas alguém tem que indicar, alguém tem que acompanhar. Nós. Então, o apostolado nosso sempre é que as pessoas façam comunhão com Jesus Cristo na Eucaristia. Jesus Cristo ressuscitado, aquele que é a nossa Páscoa. Com ele fazemos comunhão. Não fazemos comunhão com os ritos propriamente dito. Ele vai nos ajudar a nos encontrar. Tudo. A pregação do Padre, a leitura que vamos ouvir, porque aquele Deus que se une comigo me fala com amor. Tudo nele é amor. É entrar na dinâmica do amor. Ok. Oh, Deus me livre. Nossa, não podemos fazer Poderíamos fazer um intervalo para pensar um pouco ou para alguma pergunta ou não? Mila, ligue seu... Oi, Padre Alejandro. Olha, Pode falar. não,
Temos até que hora? Bom, a proposta é que fôssemos até 5h30. Como a gente começou um pouquinho mais tarde, eu não sei se todos teriam a disponibilidade de ficar um pouquinho mais, né? Mais 20 minutos, né? Acho que até às 18 horas. Nós poderíamos até sim fazer um momento de 5 minutos, sem ninguém sair, deixa o microfone desligado, e refletir sobre algo, né, que mexeu, uma frase que poderia, né, falar aqui, partilhar algo, né? Eu acho que poderia ficar, seria bacana se a gente pudesse fazer isso. Então, vou colocar de novo uma música para que... Tá ok. Pode ser, pessoal? Podemos fazer essa dinâmica? Ok. Pode sim, Padre Alejandro. Vamos lá. Padre Alejandro, só antes do senhor colocar a música, repete para mim só essa frase aí de São Pedro de Lemar, quando o senhor falava exatamente, que é o encontro interior com ele, vale mais que um apostolado, todo um apostolado, é isso, né? Certo, entendido o apostolado com muitos afazeres, muita organização, muito planejamento, programas, projetos, tudo isso tem sua validade. É claro que é válido, mas Certo. esse ato interior na Eucaristia é claro que é muito mais, dá para entender, né? É Deus. muito mais, é muito mais rico. Por isso eu posso Coloquei no chat. assistir a 50.000 missas toda a minha vida, mas se não se deu esse encontro maravilhoso que nós estamos chamados, não é? Ah, tá ok. Obrigada, Selma. Eu vi que você colocou lá, tá ótimo. Foi o que eu entendi na hora, eu fui redigir, tá? Tá Obrigada. ótimo.
só um momento para podermos, talvez se alguma ideia ficou, tocou o meu coração, é para que não fique na ideia, que entre no coração, que faça parte da minha fé. Alguma palavra, alguma ideia, pensamento. É difícil, porque é um encontro com o divino. E para que eu me encontre com o divino, que sem dúvida quer atingir toda a minha vida, integralmente, corpo, alma e meu ser, e tudo que me rodeia, sim, mas todo nasce desse encontro dos corações, o coração de Jesus e meu coração. O meu espírito com o espírito do Senhor ressuscitado. E isso é a espiritualidade eucarística, né? O que é espiritualidade? É o caminho que eu escolho, que fui chamado, para me unir com Deus. A nossa espiritualidade eucarística é isso. Unir meu espírito, minha alma, minha vida, com o espírito do ressuscitado. E o ressuscitado é uma pessoa viva. Então, é a união com o espírito da vida eterna. Eu vou falar só uma palavrinha que marcou muito meu coração, que é a palavra transcender. Passar além do véu é que Jesus está. Nós temos que transcender, né? Porque a Eucaristia não é uma coisa, mas alguém. Exatamente. Obrigada. Amém, amém, é isso mesmo, é isso mesmo. Também queria partilhar. Vamos lá. Também, assim, me confirma cada vez mais, né, o ser sacramentino. Eucaristia é um mistério para viver e compartilhar. Então, é o nosso carisma ser Eucaristias, né? Ser compartilhado. Então, cada vez mais eu compreendo que nesse momento até atual que nós estamos vivendo, somos mais cobrados a testemunhar essa Eucaristia, a sermos, né, Eucaristias. Fico muito feliz por fazer parte da família sacramentina e mardiana. Estou muito feliz. Por aí, São Pedro Julião fala no roteiro que vamos estudar este mês, vamos ler que Jesus fala, que São Pedro Julião fala, é a maior vocação. A nossa família é a maior na igreja, porque ela tem um centro diretamente. A nossa família se une diretamente com a fonte da vida, com Deus, com o divino, com o que está além das nossas realidades, além do vírus, até além do meu pecado, da minha realidade. É muito mais do que isso, porque Deus é amor, é misericórdia. Olha, posso seguir? Continuar? Tudo bem. Eu queria fazer um comentário também. Vamos lá. Eu achei bastante interessante a visão que você, Padre Alejandro, passa para nós da responsabilidade desse pertencimento em sermos de uma família voltados para a Eucaristia e com um compromisso firme de também catequizarmos aqueles que não tiveram, não têm a oportunidade desse encontro pessoal com Jesus dentro dessa ótica do nosso fundador.
E aí me vem também uma outra expressão bíblica, não sei de qual dos nossos evangelistas, que diz que a quem muito foi dado, muito, a quem muito foi confiado, né? Muito será pedido, muito será cobrado. Então, nesse aspecto, eu tenho um pouco de até receio, porque se nós temos esse compromisso de pertencimento, nós temos que ter uma leveza muito grande para chegar até o nosso irmão, porque em algumas circunstâncias, em algumas situações de vida comunitária, nós temos que, inclusive, tentar barrar algum tipo de sentimento de arrogância, por entender que nós já conhecemos, né, entre aspas, um pouco mais e que por isso nós temos então uma cátedra para chegar até alguém, para evangelizar, para catequizar. Então, eu gostei dessa sua fala, acho que ela é extremamente pertinente nas nossas comunidades e fico muito feliz de ter sido tocada nesse aspecto também, de que o encontro pessoal ele vai muito além até de uma formação religiosa. Muito obrigada por participar. Amém. Amém. Também gostaria de participar, de falar. Me chamou a atenção a frase de São Pedro Julião Imar, com a Santa Eucaristia, o paraíso. Compreendi que não é um pedacinho de pão, é o testemunho, compromisso, missão e vivência. É isso. Olha, que bonito. Eu adorei. Claro que eu agora estou falando com vocês, mas também eu estou desafiado a fazer da minha missa o paraíso. Ou seja, ter esse sentimento que quando estou celebrando aí, estou no céu, porque estou com Deus. E o céu é isso, o paraíso é isso, estar face a face com o Senhor, que meus olhos não veem, mas que meu coração sente. Mas nas suas celebrações, Padre Alejandro, muitas vezes me senti tocada, certo? Maravilha. Amém. Olha, não sei se deu para entender a importância que a comunidade é um conselho. Eu não sou autoridade para os leigos, só para a minha comunidade daqui de Caratinga hoje. Então, a importância que peçam a seus diretores, como vocês chamam, celebrar a Eucaristia, só a comunidade. Entende? E se o diretor não quer, me convidam. Me convidam. Então tá, ok. Vamos entrar na última fase. Colocar a palavra. Vamos, Fabrício. Bom, então aqui seria que eu compreendo no fim, né, que Deus ama melhor um ato interno do meu coração, né, naquele momento lá na missa, né, que qualquer outros atos externos. Né? E muitas vezes, né, eu faço uma celebração e fico disperso, né, e realmente eu fico todo tempo ali me cobrando, né, para eu entrar, né, nessa sintonia, né, que seria, né, do coração, né, da Eucaristia. Então, sempre eu fico neste pensamento, né, durante a missa. Então, quando você falou aqui que é uma frase de São Pedro de Imar, isso foi que me tocou mais. Uhum. Certo. Olha, a liturgia, não estou querendo dizer que não seja importante, que os ritos não são, porque nos ajudam a entrar em comunhão. Mas não é o rito, entende? Não é o rito. Por isso, temos que ir além daquilo que estamos celebrando. E tudo é pela graça do Espírito Santo, como falamos no início, né? A Eucaristia é uma graça do Espírito Santo.
como tudo na vida, né? Na igreja, mas especialmente na Eucaristia. Talvez nós não dávamos muita importância ou esquecemos da presença do Espírito quando celebramos. Mas é Ele que está agindo. É Ele que está agindo desde a criação. Tá? Então, quero compartilhar algo com vocês, para ir encerrando aos poucos. Sobretudo, para que possamos descobrir a presença, a ação do Espírito Santo em nossas celebrações, em nossa vida, em nossa caminhada. Porque o que estamos tentando fazer na Eucaristia é acolher esse dom. Vamos ler, vamos ouvir. É um grande amigo meu, eu já falei deste amigo meu para vocês lá em Fortaleza. Canta lá missa, né? Aquele que prega para o Papa. O pregador da Casa Pontifícia. São dele estas palavras. O Espírito Santo, que na Páscoa irrompeu no sepulcro e tocando no corpo inanimado de Jesus, o fez reviver. Foi o Espírito Santo, e pela graça do Espírito Santo, toca o corpo morto de Jesus. E quando o Espírito Santo age, o que provoca? Vida. É pela graça do Espírito Santo que o Senhor presente na Eucaristia ressuscitou. Olhe, o Espírito Santo repete na Eucaristia este prodígio. Ele vem no sangue e no vinho que estão mortos. Não tem vida. Mas o Espírito Santo que lhe dá a esses sinais vida. Por isso é a vida do ressuscitado. É o Espírito Santo que toca esse pão e esse vinho e lhe dá vida. Não tinha nenhum sentido antes. Nenhum. Agora tem todo sentido. Vida. A vida do ressuscitado. Porque tudo que o Espírito Santo toca gera vida. Então, toca o pão e o vinho e lhes dá vida. Faz deles, do pão e do vinho, o corpo e o sangue vivos do Redentor. Verdadeiramente, como disse o próprio Jesus, falando da Eucaristia, no capítulo 6 de São João, o Espírito é que dá a vida. Qual é a consequência para nós que estamos refletindo? Cada vez é o Espírito que vai gerando a vida. Quando eu faço comunhão, comungo, a Eucaristia é derramado pela vontade de Jesus em nós, o Espírito. É outro jeito, outra maneira de explicar, tentar explicar o mistério, o que acontece e que gera em mim, pobre humano, nem tão pobre porque sou filho de Deus, mas pecador, fraco, abatido pela pandemia, não sei, tenho problema na comunidade, não importa. Quando comungo, o Espírito Santo gera em mim vida. E especialmente vida a partir das minhas mortes, que todos temos, que todos experimentamos de um ou outro lado. É a Eucaristia que nos oferece, pela graça do Espírito Santo que Jesus nos doa, porque é isso que finalmente a gente se alimenta.
é do Espírito. Quando eu comungo com o ressuscitado, o que ele me oferece? Vida através do Espírito Santo. É o Espírito que a gente acolhe, finalmente, na comunhão. É isso. Isso é a graça, viu? Que nós temos que espalhar pelo mundo inteiro, como falou São Pedro Juliano, nos 4 cantos da terra. É isso o fogo. Isso, se a gente compreende isso e prega isso e anuncia, a Eucaristia vai esquentar os 4 cantos do mundo. Só que hoje temos, às vezes, outras opções, outras prioridades, mas temos que ir lá, no fundo. Muitos já falam, muitos já conhecem, muitos experimentam, mas há muitos que não. Então, nossa missão por aí vai, por aí vai. Então, façamos então um pouquinho assim de oração, para agradecer ao Senhor tão maravilhoso dom que é a Eucaristia, o sacramento da sua presença. Hoje não vamos falar da comunidade, que é fruto dessa comunhão, e muito importante, porque a comunidade cria as comunidades, não é? Se eu me uno com Jesus na Eucaristia, se eu comungo daquele pão que me dá vida, também deu aquele irmão. Os outros que comungaram naquela missa, cada vez que celebramos a missa, uma comunidade nasce, ou pelo menos uma comunidade se fortalece. Uma comunidade, a comunidade à qual eu pertenço, mais ainda com uma promessa, com um compromisso de viver segundo esta espiritualidade. E essa espiritualidade, inevitavelmente ou insuportavelmente, me une aos outros que comungaram com o mesmo Senhor. Cria a comunidade. Daí a importância de poder celebrarmos de vez em quando só a comunidade de leigos, a comunidade de religiosos, nem imaginam a riqueza que foi para nós durante a Eucaristia, celebrarmos todos que estamos aqui nesta casa, todos os dias a Eucaristia, com diferentes presidentes, o presidente Padre Caminho, muito criativo, Padre Vitório de um jeito diferente, eu também, cada um colocando ao serviço da comunidade as suas... os seus talentos, ao serviço da celebração. Para quê? Para poder chegar aí, chegar a aquilo que está além do que fazemos, da palavra, da pregação, porque tudo fica em segundo lugar quando a gente consegue essa união espiritual, que é fonte da vida da igreja e de cada comunidade, fonte da pastoral, da missão, da solidariedade, fonte, portanto, da fraternidade no mundo e da justiça social que tanto buscamos. Aqui está a fonte. Se não partirmos daqui, não vamos conseguir. Não vamos conseguir transformar o mundo. Então, vamos pedindo ao Senhor que cada vez que celebremos a Eucaristia, tenhamos consciência com quem estamos comungando. Qual é a realidade maravilhosa que está se oferecendo como uma graça gratuita? Não está me pedindo nada em troca. Ele fará milagres em mim, se eu acolho com fé. Ele vai me curar. Ele vai me libertar das minhas correntes. Ele vai me dar a saúde, não preciso pedir. Então, que tenhamos consciência. O Senhor falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus.
Onde está o reino? Na Eucaristia, na sua totalidade, porque Jesus é o reino. E tudo demais, o reino é sua justiça. Jesus não se afasta da busca da justiça, porque ele é a justiça. Ele é o amor. E falou Jesus, em primeiro lugar, busquem-me. Não sei se fala assim. Se encontre comigo, que sou o reino. Ele é a plenitude do reino. E tudo demais vos será acrescentado. Virá por acréscimo. É isso, né? Eu creio firmemente nisso. Não peço nada e vivo. Só buscar o reino. Porque tudo demais virá. Então, peçamos ao Senhor também que tenhamos essa consciência de que não é uma união, uma comunhão muito individualista, para não cair no individualismo, eu e Jesus, eu e Jesus, eu e Deus. Onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, é como uma condição. Onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, como estamos agora aqui, o Espírito Santo tem descido nesta tarde sobre as comunidades, sobre nós. Não sou eu, não é a minha palavra, é nossa atitude interior diante das coisas de Deus. Mas onde 2 ou 3 se reúnem, aí eu estou. Nunca é individual. A busca da presença do Senhor é na comunidade. É na assembleia. É com os irmãos e irmãs. A Eucaristia me une aos outros. Em primeiro lugar, os membros da comunidade. E a Eucaristia vai me levar a tanta coisa bonita, a compreender, a perdoar, a dialogar, a amar, né? Que o Espírito que eu recebo me oferece a capacidade de amar aos outros. Os outros são o meu teste. Se eu fiz comunhão com Jesus, vou tratar os outros, meus irmãos, que Jesus colocou ao meu lado, como ele os tratou. O amor. Então, muita coisa se fortalece a vida da comunidade, mas não só da comunidade, é claro. Me une também aos famintos, como vimos em Marcos, não é? E famintos não somos nós só na comunidade, não só nós. Toda a paróquia, todo ser humano é faminto, mais ainda aquele que tem uma fome especial, uma doença, uma pobreza, um sofrimento, uma carência, uma injustiça, também a eles estamos unidos. É o Espírito de Jesus. Nos tornamos seu corpo, comunidade, seu corpo. Ele na cabeça. E fazemos com ele o que ele faria. Servir a todos sem exclusão. A Eucaristia é Jesus para todos. Todos convidados. Ninguém excluído. A se alimentar do pão verdadeiro. Do único que tem sentido. Aceitemos com o coração aberto estas verdades. Não são ideias, não vão ser ideias, meus caros irmãos, se vocês e eu conseguimos ter a experiência, se conseguimos
a cada dia esse ato interior de nos unir com aquilo que é transcendente, com uma realidade que, claro, não podemos perceber com os olhos, com os sentidos, mas sim com a fé. É possível. É uma sensação divina. É um sentimento da presença. Deus está presente comigo aqui no quarto, sem dúvida. E onde eu vou. Mas a experiência que nós podemos conseguir na Eucaristia, na celebração ou na adoração, que podemos falar num outro momento, é sempre inexplicável. É ainda mais maravilhosa, é claro, da comunhão que eu posso fazer aqui, quando estou rezando, quando estou meditando, contemplando, ou lendo, estudando, preparando uma palestra, sempre Deus. Mas a experiência da Eucaristia não tem comparação. Certo? Vocês podem ser meus testemunhas daquilo que eu tenho que ser. Daquilo que eu estou dizendo, vocês são os testemunhas. Por isso, permanecem unidos a seus irmãos nas comunidades de leigos e leigas. Se não tiver sentido nenhuma experiência, nada do que estamos falando, então cada um vai por seu lado. Uma comunidade sacramentina é aquela que se alimenta dessa união com Jesus. Não, senão vamos ser uma organização humana, muito bem feita, organizada, um coordenador, secretário, temos dinheiro, podemos fazer isso, mas se não nasce dessa comunhão, nós somos sacramentinos. Não. Vamos a caminho, né? A cada dia um passinho, um passo. Então, finalmente, eu faminto me uno a vocês famintos, e nós famintos nos unimos a todos os famintos do mundo. Se nós pensamos um pouco, que ser humano não é faminto de Deus? Todos somos famintos. E aqui temos a graça, nos foi oferecida pelo grande coração de Jesus, a Eucaristia. Tá? Olha, estava pensando brevemente, sempre a gente vai aparecendo coisas. Tudo isso que nós falamos um pouquinho hoje, essa experiência íntima, isso é adorar. Entende? Isso é adorar. A palavra, não queria utilizar a palavra, porque adorar às vezes traz à nossa mente ideias que nos enganam, tá? Adorar é contemplar a presença viva do ressuscitado. Adorar a Eucaristia é isso. E é fazer comunhão. Portanto, onde acontece a verdadeira adoração? Na missa. Santo Agostinho já falou. Quem não tem a capacidade de adorar Jesus na celebração litúrgica da Eucaristia, que não perca o tempo vindo depois horas e horas diante do Santíssimo. A verdadeira adoração se inicia na celebração. É aí que nós fazemos a comunhão. Depois, prolongamos o prazer, o gozo, por assim dizer, em outro tempo, noutra hora, noutro momento, mas parte daí. A primeira adoração do sacramentino e de toda a Igreja Católica, e todo mundo está convidado a adorar Jesus Cristo na celebração da Eucaristia. Quando eu sinto aquela presença em toda aquela magnífica celebração dos católicos. Então é isso, caros irmãos. O que mais dizer? Por isso que São Pedro Julião podia dizer com força: se tendes a Eucaristia, o que mais desejam?
O que mais podemos desejar? Fazer uma festa, festejar, alegrar-nos, ou não é? É isso. Por isso que o cristão que se alimenta da Eucaristia é uma pessoa alegre, que festeja. Claro que uma comunidade sacramentina vai festejar a alegria do encontro com Jesus e com os irmãos, mas não podemos começar por atrás. Não vamos festejar antes de ir à missa, vamos festejar depois. Então, meus caros irmãos e irmãs, já são as 6, 18 horas. Foi um prazer, como sempre, compartilhar essas coisas com vocês, meus caros amigos leigos e leigas. Qualquer que deseje uma propaganda, não é propaganda, eu estou me oferecendo qualquer coisa, usa. Você sabe, estamos ao serviço dos leigos. Tá. Olha, eu realmente estou saindo daqui inebriada. Não pare diante de mim, que o meu ego vai subir. Não, fica aí bem quietinho, mas eu posso te dizer o seguinte, a gente vai preparar melhor como diz você, essa propaganda, porque realmente a Mila mandou uns dias atrás. Mas são tantas as informações todos os dias que, às vezes, o essencial se perde nesse mar de informações, né? Certo. E hoje eu mandei hoje para mais de 100 pessoas, entre leigos, sacramentinos, os irmãos, seminaristas todos, pessoas ligadas a adoradores, mas foi muito em cima da hora e eu acredito, eu recebi aqui algumas mensagens de pessoas que não conseguiram entrar, só de Belo Horizonte, 5 não conseguiram. Aí eu não sei por quê, porque se tem o Google atualizado, esse programa está lá atualizado, né? Então, a gente vai ver isso, são os telefones que estão muito desatualizados, e aí não consegue, porque esse é o melhor aplicativo para um grupo grande. Né? E eu gostaria, viu, já deixar marcado aqui após suas férias, um novo encontro desse, que não precisa mudar quase nada do assunto, se o senhor não quiser, porque nós precisamos... Não, posso melhorar. Então, não sei como melhorar, mas o senhor pode, né, com essa experiência de hoje, né, pode ver o que a gente... E pode marcar 2 horas, todo mundo... Alguém aí está cansado de ter ficado 2 horas? Eu acredito que a gente não viu a hora passar, né? A gente não viu. E eu quero deixar aqui também a minha gratidão pela comunidade de Zé Walter, eu também. Né, de ter nos proporcionado este momento tão rico, né? E na pessoa da Mila, que divulgou, e todos vocês, o Fabrício, que trabalhou, a Brasilina, os nomes todos que eu estou vendo aqui. E agradecer a Selma, né, que atendeu o convite, a Dina, a Elizabeth, né? E só gratidão. Obrigada a todos. Tá. Quero agradecer muito também e pedir licença, porque agora eu tenho um compromisso e dizer a vocês que outros eventos, eu tendo a minha disponibilidade, eu priorizo. É muito importante participar com vocês. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, um lindo domingo para todos. É isso mesmo. Que o Senhor Deus, cheio de bondade, que nos deu a Eucaristia para nos encontrar com Ele, vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre Alejandro.